Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 91 milhões de reais, Bahia chega com o Grupo City para comprar mais um jogador do Flamengo. Próximo presidente do Mengão, Landim define quem vai ser o seu sucessor e nome é divulgado para a nação. Da Itália para o Flamengo, nova contratação, meio-campista decide assinar com o Mengão de Tite. Jornalista crava nova reunião hoje à tarde por Léo Ortiz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo continua trabalhando na renovação do elenco visando o futuro. Nessa quarta-feira, os nomes do zagueiro Carbone e do volante João Vitor Alves, ambos da base, foram publicados no Boletim Informativo Diário BID da CBF. O zagueiro Carbone, nascido em 2005, teve o contrato renovado com o Flamengo até dezembro de 2026 e o João Vitor Alves até o final de 2025. Tanto o Carbone quanto o João Vitor Alves foram jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início desse ano aí pelo Flamengo. Dessa forma, o zagueiro foi convocado para o time principal disputar 2 jogos amistosos nos Estados Unidos. Os dois agora focam nos próximos compromissos do Flamengo na temporada, com a equipe sub-20 na disputa da Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da categoria. Uma das reclamações de parte da torcida do Flamengo é o preço das camisas, que custam R$ 349,99, com o objetivo de trazer opção mais acessível para os rubro-negros. O clube passa a comercializar nessa quarta-feira a linha Fan Jersey. O modelo tem inspiração no uniforme de jogo e com o valor de R$ 179,99 adulto e R$ 149,99 infantil. Apesar do lançamento nessa quarta-feira, a camisa Fan Jersey teve aprovação no dia 27 de novembro do ano passado, em reunião do Conselho Deliberativo. Na ocasião, os presentes tiveram acesso às informações do contrato, que destacaram, por exemplo, a diminuição dos royalties das peças de 35% para 15%. Como é mais barato, ou seja, o manto é simples, liso nas costas e sem bordados. Desse modo, o Flamengo será o primeiro time brasileiro que tem material fornecido pela Adidas a ter a Fan Jersey. Afinal, a empresa alemã vai lançar as camisas dos outros clubes ao longo dos meses de março e abril. Assim sendo, os mantos sagrados serão vendidos nas lojas oficiais do Flamengo e outlets da Adidas por todo o Brasil. O Flamengo segue focado no trabalho de captação de jovens talentos no futebol brasileiro e acertou mais uma nova contratação. Trata-se do zagueiro Pedro Fachinelli, de 16 anos, que era destaque do Salto Clube de São Paulo e será treinado por Felipe Luiz no Sub-17 do Mengão. A informação é do portal Flabase. O Pedro assinou um contrato de formação válido por 3 temporadas, até o final de 2026, e já integrado ao elenco Sub-17. Com 1,90 m de altura, o jovem se destaca pela versatilidade ao atuar também como lateral direito e volante. Antes do Flamengo e Salto Clube, o novo reforço teve passagens pelo Red Bull Bragantino e pelo Primavera São Paulo. O zagueiro já publicou imagens com o manto sagrado e celebrou o acerto com o Flamengo em suas redes sociais. Fico feliz e motivado para esse novo desafio na minha vida. Obrigado, Jesus, por mais um sonho realizado. O Pedro Facchinetti é a segunda contratação do Flamengo para o time Sub-17 na temporada 2024. O primeiro reforço do Felipe Luiz foi o atacante Lipão, ex-Vasco, que inclusive já estreou e marcou um gol no amistoso de preparação para o ano. Felipe Luiz já comandou o Sub-17 em 3 amistosos desde que assumiu em janeiro, e o início é muito promissor. A equipe venceu os 3 jogos, 7-1 contra o Boa Vista, 5-0 contra a Portuguesa do Rio e 1-0 contra o Serrano, e sofreu apenas um gol. No entanto, o treinador deseja enfrentar adversários de nível superior antes da sua estreia oficial e marcou amistosos contra o São Paulo nesta sexta-feira e o Palmeiras no domingo. Os confrontos serão os últimos da equipe antes da estreia na Copa Rio Sub-17.
O primeiro jogo do Flamengo será no dia 9 de março contra a Cabo Friense e vai marcar também a estreia oficial do Felipe Luiz como treinador. Vale lembrar que o Flamengo é o atual campeão da Copa Rio. Em 2023, o mais querido terminou a primeira fase em segundo lugar, com 26 pontos, apenas um ponto menos do que o líder Vasco. Mas na semifinal, o Mengão despachou o Bangu e na grande final o Fluminense foi a vítima que ficou com o vice ao perder por 4-2 no placar agregado depois dos jogos de ida e volta. O Flamengo inaugurou a nova sala de recovery no último sábado no Ninho do Urubu. Tal espaço tem como objetivo otimizar a condição física do elenco ao longo da temporada. O médico Márcio Tanuri e o fisioterapeuta Márcio Puglia detalharam como funciona o local para a recuperação dos jogadores. Nós temos a cada dia que tentar aplicar as melhores estratégias de recuperação. Então, a gente quer sempre oferecer o que tem de melhor para os nossos jogadores, um maior conforto. A gente quer estimular que eles estejam sempre no máximo possível para que possam melhorar o treinamento com um ambiente confortável, para que se estimule também o recovery. E isso aí, com certeza, vai melhorar a recuperação deles, para conseguir os melhores resultados, que é o que todos nós estamos esperando, explicou Márcio Tanuri em entrevista à Flá TV. A sala que homenageia Adenir Silva, o seu Denir, está na parte interna do centro de treinamento. Sendo assim, o espaço fica à disposição de qualquer jogador antes, durante e depois das atividades diárias, com equipamentos de recuperação física. A gente tem um intervalo entre os jogos cada vez mais curto. Recuperação de viagens longas, como as que o Flamengo faz na Libertadores. A ideia é sempre estar investindo em tecnologias que possam favorecer a recuperação dos jogadores. É um self-recovery, o atleta sai do treino e também dos jogos e vem para cá. A gente oferece para ele toda a estrutura dessa forma para que o jogador possa atingir o melhor nível também para antes dos treinos, antes dos jogos, completou o fisioterapeuta Márcio Puglia. Essa é a primeira semana em que os jogadores têm a sala de recovery à disposição. Sendo assim, o elenco teve a nova estrutura já na preparação para este jogo de sábado contra o Madureira. Muito legal essa homenagem ao seu Denir. A quinta-feira começou muito bem para os garotos do Ninho, que estrearam com vitória na primeira partida da Copa Olaria renovado. O Flamengo Sub-16 entrou em campo contra o Olaria, no estádio da Rua Bariri, e venceu os donos da casa por 4-0. Com gols de Ryan Pablo, Davi Wiseman, Daniel e João Vitor, os garotos do Ninho deram um passo importante na busca pelo bicampeonato da competição Sub-16. Isso porque os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos únicos. Vale ressaltar que nessa fase, o Flamengo ainda encara o Serrano no dia 5 de março e o Botafogo no dia 7 de março. Com a proximidade da próxima eleição, o presidente Rodolfo Landim apontou quem vai ser o seu candidato para a situação. Vai ser o Rodrigo Dunche de Abrantes. De acordo com o portal O Globo, o lançamento da chapa está previsto para ocorrer em maio. A diretoria do Flamengo não tem como objetivo antecipar a discussão eleitoral, mas o presidente e o vice têm marcado presença em reuniões estratégicas. A decisão do Landim por Dunche de Abrantes ocorreu por ele entender que o Rodrigo Dunche vai ser capaz de seguir o seu projeto que foi iniciado por ele durante o seu mandato no Flamengo. Rodrigo, inclusive, vem se posicionando junto ao presidente em debates que ocorrem na CBF, na Liga e em outros lugares. Outro que vem se movimentando visando as eleições é Luiz Eduardo Batista, o BAP, que é presidente do Conselho de Administração do Flamengo, e o profissional já se reuniu com os sócios em ritmo de campanha. Na última terça-feira, dia 27, se reuniu com o Grupo União Rubro-Negra, onde respondeu a algumas perguntas, mas ainda não se apresentou de forma oficial como candidato. Entretanto, durante esse encontro, não citou o nome do presidente Rodolfo Landim.
O provável terceiro nome vem se movimentando ainda nos bastidores e tudo indica que seja Eduardo Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, principal responsável pela reestruturação da equipe. Ainda conforme informações do jornal O Globo, Bandeira de Melo prefere não entrar como candidato de oposição, mas vem analisando uma união onde pode enfrentar o BAP e o Dunch. Um dos cotados é o Flávio Weilemann, que já trabalhou como vice-jurídico na equipe dele, mas o desejo de grande parte da torcida rubro-negra é que o Bandeira de Melo dispute as próximas eleições. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperte o sininho ali e pronto. Simples assim, você ajudou o canal demais a crescer. Muito obrigado. O Flamengo está com muita esperança de que vai conseguir tirar o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. De acordo com o jornalista Mauro César Pereira, do UOL, uma nova reunião entre os clubes vai acontecer na tarde dessa quinta-feira em São Paulo. O tema será novamente os termos para que o Flamengo acerte a chegada do zagueiro, que atualmente é o capitão do Bragantino e tem 28 anos de idade. Conforme dito pelo jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo e o Bragantino avançaram, mesmo que lentamente, após o encontro que rolou ontem entre Marcos Braz e os dirigentes paulistas. A expectativa dentro do Flamengo é que existe uma chance real do negócio ser concluído com sucesso. A nova reunião deve ser para que o Bragantino diminua um pouco a sua pedida e que para o Flamengo também aumente um pouco a sua proposta. Internamente, o Flamengo entende que dificilmente vai conseguir finalizar a contratação do Léo Ortiz nessa quinta-feira, mas que um denominador comum, pelo menos, vai ser alcançado. O que joga contra o Marcos Braz e o Bruno Spindel é o prazo para a transferência que se encerra no dia 7 de março, próxima quarta-feira. Nessa data, o Bragantino vai estar em meio dos jogos com o Botafogo pela Libertadores. O Gabigol está no top 3 dos maiores ídolos da torcida da história do Flamengo e, para muitos, já pode ser colocado como o segundo maior, abaixo apenas do Rei Zico. Apesar de toda essa idolatria, ele não passa por um bom momento há muito tempo. A sua renovação está mais para não sair e o jornal O Globo já noticiou que o Flamengo pensa em negociá-lo, visando não perder o craque sem alguma compensação financeira nesse negócio. Diante desse contexto, o Bahia está realmente interessado na contratação do jogador. De acordo com a apuração do portal Flaweb, o tricolor de aço está disposto a fazer uma proposta oficial para tê-lo em seu elenco. Ainda de acordo com a reportagem, o Flamengo realmente precisa sinalizar se aceita ou não vender o jogador antes do término do seu contrato. Os baianos vão chegar junto para tentar levar o artilheiro até o meio deste ano, assim como fizeram com o nosso querido Everton Ribeiro. O camisa 7, inclusive, vive um bom momento com a camisa do Bahia e já é um dos destaques do técnico Rogério Ceni. Vale lembrar que o Bahia foi adquirido pelo Grupo City, cujo dono é o Sheik Mansour, e vem fazendo investimentos pesados. Apesar das especulações, o Gabigol não tem muito mercado na Europa, pelo menos dos principais times das melhores ligas do velho continente. Caso ele deixe o Flamengo, deve continuar mesmo no futebol brasileiro. De acordo com o site Transfer Market, ele está avaliado hoje em 17 milhões de euros, 91,4 milhões de reais na cotação atual. Do lado do jogador existe realmente uma insatisfação muito grande com o banco de reservas. Além de um zagueiro, o Flamengo pode contratar mais um ou dois reforços e um meio-campista da Europa foi oferecido ao mais querido. O meia central Nathan Nandes, uruguaio que está de saída do Cagliari da Itália. Ele tem 28 anos e o seu contrato com o clube italiano se encerra no meio desse ano. Salvo uma reviravolta, o vínculo não será renovado. As informações são do portal Flaweb. De acordo com o Transfer Market, o Nathan Nandes está avaliado em 5 milhões de euros, 26,9 milhões de reais na cotação atual. Além de volante, ele também já atuou como meia-direita e lateral direito, posição nitidamente que o Flamengo precisa de reforços. E também fez 53 jogos pela seleção uruguaia.
Ele já jogou no Boca Juniors e no Peñarol. Seu ponto forte é a marcação. Tem ótimo passe e o seu físico também sempre foi uma das grandes características. Seria uma bela contratação para o mais querido. Desde a saída do João Gomes, que o Flamengo não tem um jogador de pegada, que seja intenso. O Thiago Maia não é esse atleta, o Pulgar também não, e o Alan não consegue ter sequência desde que chegou ao Flamengo. O Igor Jesus, que vem renovando o seu contrato, fez bons jogos no Campeonato Carioca e mostrou para o Tite que pode ser bastante útil. A nação gostou dos jogos do garoto e aprovou seu desempenho. Com o Narritan Nandes batendo na porta do Flamengo, o clube tem tudo para contratá-lo se o jogador for aprovado pelo Tite. Seria uma contratação nos últimos dias da janela de transferências, que fecha agora no dia 7 de março. Tudo depende da resposta rubro-negra. O uruguaio é muito bom jogador e poderia ser o novo parceiro do Arrascaeta, que já tem os compatriotas Varela e De La Cruz. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Narritan Nandes? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!